Olá, amigos, mais uma vez com o deputado Paulo Ramos participando aqui do nosso programa, aqui no estado do Rio de Janeiro, no seu gabinete que atende sempre às segundas e sextas-feiras aqui no centro da cidade. Deputado, a carta do presidente da República, Bolsonaro, depois de seu discurso veemente na passeata que levou multidões para o Brasil inteiro, e ele dá aquele discurso e depois apresenta uma carta. Como é que você vê essa questão? Primeiro tem que considerar e admitir que as manifestações do 7 de setembro foram manifestações muito expressivas. Segundo, e surpreendentemente, completamente pacíficas. Apesar das multidões. Eu digo surpreendentemente porque quem imaginava-se uma convulsão que não aconteceu. Temia-se, né? A veemência dos discursos do presidente da República, a veemência também criou expectativas em relação aos desdobramentos daquela manifestação. Não sei, eu imagino as razões, mas logo depois ter aquele início de manifestação dos caminhoneiros de apoio ao presidente Bolsonaro. E o presidente recuar como recuou. Nós temos que imaginar que forças poderosas, susto, o presidente, aliás, lamentavelmente, tristemente, a mediação do ex-presidente Michel Temer, o que deprecia ainda mais o recuo do presidente. Quer dizer, com quem ele está lidando? Ele está lidando com as pessoas que ele, durante a campanha eleitoral, acusava. Mas ele também consultou também os militares também, aqui, não vai porque é furada, não é isso? Quer dizer o seguinte... Sem radicalismo, né? A carta foi elaborada. Junto com o Temer. E porque tem certos atos do chefe do Estado que exige um mínimo de cuidado, de sigilo. Verdade. Eu penso, e olha que eu sou oposição ao governo Bolsonaro. Eu não concordo com os rumos do governo, não concordo com as privatizações, eu não concordo com a reforma administrativa, com a reforma que foi feita previdenciária, com a tentativa de reduzir cada vez mais os direitos dos trabalhadores, não concordo com a área ambiental do governo, nada. É difícil encontrar um ponto em que eu concorde com os rumos do governo Bolsonaro. Mas estou fazendo uma análise. Para a base de apoio do Bolsonaro, eu fico imaginando a desilusão, o desencanto. Por quê? Dos mais radicais. Porque no momento em que alguns aliadíssimos que reproduziam as manifestações do presidente da República estão presos ou procurados para serem presos, a carta do presidente não é um atestado de busca da conciliação. Não é. É um ato de extrema covardia. Porque ele poderia... De bom senso. Isto, como é que se diz? Num esforço santificado de boa fé. Santificado é ótimo. De boa fé. Não é isso? Então para dizer o seguinte, porque não é da natureza entender como conveniente, politicamente falando, a busca de uma conciliação com o argumento verdadeiro de que o país não aguenta. É uma coisa. Mas os termos da carta são de uma pieguice humilhante para o próprio presidente da República. E aí os sentimentos afloram de acordo com o grau de envolvimento de cada um, na base de apoio do presidente. E eu tenho conversado, porque eu convivo com vários bolsonaristas.
tenho relações de amizade. A divergência é uma coisa. É partidária, é ideológica. É ideológica. Mas, então, eu não posso revelar o nome. Deputado, mas eu tenho um companheiro com quem eu convivo permanentemente que não se conteve conversando comigo e chorou muito. Deputado, tem uma questão que o eleitor às vezes a gente não entende, né? Quando vai no plenário, a coisa que aconteceu comigo quando era na Câmara Municipal, aí disse, pô, mas o cara lá era contra o governo, você é governo Brizola, da tal oposição. O eleitor não entende que uma pessoa é uma pessoa, que o deputado é deputado igual o outro, as divergências são ideológicas, não pode quer dizer que não pode ser amigo, não é isso? Na verdade, deixa eu lhe dizer. O senhor tem amigos no falam tão mal da atividade política, que esse é um dado, ao contrário, esse é um dado o mais civilizatório. Aliás, é o que engrandece. As divergências políticas. Isso deveria ser visto como algo extremamente positivo, e é positivo. Porque todos são representantes do povo. Mas fica aquela impressão de ser um comportamento leviano, falso, uma falsidade, e não é. E não é. Os caras ficam discutindo no plenário um com o outro, depois saem abraçados, vão tomar café junto. Vão tomar café junto. Essa que é a democracia. A dimensão maior da política. A democracia. A democracia. Então, de qualquer maneira, vamos ver quanto tempo vai durar para o pavio curto ficar apagado. A trégua. A trégua. Até quando? Por quê? Porque a tensão continua. O conflito é o mesmo. O Supremo Tribunal Federal continua com suas responsabilidades, decidindo, sendo provocado para decidir, porque, infelizmente, a política, o debate político virou confronto. Nunca virou agora. O debate político foi sendo esgotado e as coisas são resolvidas agora no judiciário. O Marco Aurélio, ex-ministro Marco Aurélio, deu uma entrevista logo depois dizendo o seguinte, que o Supremo Tribunal Federal, instigado pela oposição, está agindo politicamente. Como já foi, você concorda com isso? Como foi instigado pela situação também. Foi instigado pela oposição. Mas quer dizer que o Supremo está agindo politicamente, que não é isso, né, deputado? Não, porque não tem qualquer decisão, em função de confrontos entre o poder e os seus opositores, a decisão terá sempre repercussão política. Pô. É verdade. Sempre tem... Eu brinco e digo assim, eu vejo alguns companheiros com os quais eu tenho ligação partidária, ligação de frente parlamentar, tudo, que vivem uma dicotomia. Quando a decisão do Supremo favorece aquilo que ele reivindica, ele aplaude. Quando contraria, ele se aborrece e acusa o Supremo. Agora também não tem a questão também, deputado, então, de muitos deputados estarem pendurados com os processos lá no Supremo Tribunal Federal e aí o rabo preso fica mais curto? Não. Até porque não tem controle. Ninguém pode imaginar que assumindo uma posição política ou fazendo um pronunciamento vai produzir uma reação numa instância de julgamento. Sim, mas desarquivar aquele processo que estava dormindo lá no Supremo contra... Deixa eu dizer, arquivar e desarquivar. Eu dou um exemplo. E pago de gaveta. Eu dou um exemplo que é uma coisa que eu vou citar só um lado do fato. Não vou citar os outros lados. Entendi. Quem abriu o inquérito e designou como responsável para fazer a investigação, quando os ministros do Supremo estavam sendo ameaçados, os familiares sendo ameaçados, quem presidia o Supremo e abriu a investigação foi o ministro Dias Toffoli e designou o ministro Alexandre de Moraes. Esse debate sobre competência, se era da Procuradoria da República,
que o órgão que investiga não pode ser o órgão a Carmen que julga. Lúcia deu um parecer que tinha sido ouvida, tinha que ser ouvida o órgão que Ministério julga, Público, né? Não pode ser responsável. Esse debate ainda está aí. Não, a gente quer regimental no Supremo, né? Isso agora aí como é que pode? Dizer, isso já foi até decidido. Já? O Supremo já decidiu que essa competência permanece. Baseado no regimento dele que eles criaram. Mas o ministro Alexandre de Moraes, ele está com outras responsabilidades em processos que têm repercussão política. E ele é provocado a decidir pela Procuradoria da República, pela Polícia Federal, manda lá solicitando um mandado de prisão para o fulano. Zé Trovão, pronto. Quem pediu a prisão não foi uma decisão espontânea do ministro Alexandre de Moraes. Ele foi provocado a decidir. Mas tem casos que foi deputados e senadores que pediram também. Meu querido, tem tudo. O que eu estou dizendo... É o balaio, né? O que eu estou dizendo que nos casos de prisão, de mandado de prisão, não tem deputado pedindo. O pedido ou é da Polícia Federal ou é do Ministério Público. Agora, da Procuradoria da República. Nós falamos dessa questão toda aqui, e aí veio a manifestação, veio a carta de recuo, mas essa semana agora, no último domingo, nós estamos gravando o programa aqui, teve uma manifestação da oposição. E foi um fiasco total, um fracasso total. Por que aconteceu? Rachou tudo? Não? Primeiro, é preciso reconhecer que a carta do presidente, o recuo do presidente, também contribuiu para reduzir o ânimo, o confronto que existia. Por outro lado, foi uma manifestação também, surpreendentemente, em termos partidários e termos até ideológicos, muito ampla. Muito ampla. Nós tivemos participando, pegando o ponto principal da manifestação, que é lá São Paulo. Imaginar que reuniram no mesmo palanque, né, Mandetta, ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, Amoedo, do Novo, que não só apoia, reivindica o aprofundamento do modelo liberal. As iniciativas liberais do governo Bolsonaro são apoiadas pelo Novo, que eu chamo de velho. Né? Estava lá o ranço aí da coisa. O Novo tem ranço. O governador de São Paulo, que estavam os candidatos, ou eventuais candidatos. Virou uma geleia geral que não definia lado. É verdade. Por outro, então, o que virou uma suruba ideológica, usando o termo mais chulo. E isso tem repercussão. Não. Agora, que o povo não é idiota, né, deputado? Se fosse uma manifestação reunindo forças políticas, tendo um alvo definido, uma proposta definida assim, a proposta é a defesa do Estado Democrático de Direito e na defesa do Estado Democrático de Direito estão inserindo o impeachment do presidente. E sem candidato à presidência da República no palanque, né, deputado? Não, podia até ter. Agora, quando põe assim, faixas, nem Lula, nem Bolsonaro. Por quê? Ficou dando a impressão de que foi uma manifestação em busca da chamada via alternativa. O PDT participou? O PDT participou, mas houve resistências. Houve resistência em todos os partidos. De todos? De todos. Resistência porque achando que a imagem do partido, claro que PCdoB, PSB, dentro do próprio PT, houve uma parcela que entendeu que devia participar. Mas quando chega lá, vê a faixa, nem Lula, nem Bolsonaro... Pronto, caiu fora. De qualquer maneira, existe uma disputa. E essa faixa foi quem? É do Novo, não? Ou não sei quem foi. Não foi? Tava lá. Mas que deu merda, deu. Quando chegar lá, vai embora. Eu vou fazer aqui para bater pau maluco dançar, né? Hoje. Eu intimamente, pelas informações que tenho, pela avaliação que faço,
Eu penso o seguinte: Bolsonaro não ganha a eleição. Mas penso também que para que a derrota do Bolsonaro tenha um peso político compatível com exigências, que eu digo históricas, ele tem que ser derrotado no primeiro turno. Mas quem quiser ganhar a eleição tem que ganhar do Bolsonaro também. E aí vem uma questão. Quem, né? Existe na nossa avaliação a possibilidade de um segundo turno sem o Bolsonaro. Esse sentimento foi que prevaleceu na manifestação. Quem será essa via alternativa? Será uma via alternativa pendendo para a esquerda com Ciro Gomes? Ou será uma alternativa pendendo para a direita com o Dória, com o Eduardo Leite, alguns que nem vão chegar? Então, a bem da verdade, é uma disputa agora. Dizer assim, quem é o cara? Considerando as pesquisas de opinião, a presença do Lula, se candidato for no primeiro turno, no segundo turno, é considerada muito mais certa do que a presença do Bolsonaro no segundo turno. Começa a surgir um debate: quem será então o candidato com perspectiva de ir para um segundo turno derrotando o Bolsonaro? Agora você vê a firma do Lula, ele fez foi lá para o Nordeste, tal, e não teve a receptividade. No Piauí, não tinha 100 pessoas para recepcionar. Deixa eu dizer. Isso quer dizer que ele já não atrai a multidão, deputado. Essas pesquisas de 2.500 pessoas também não valem, né, deputado? Deixa eu dizer uma coisa. Pesquisa. Desculpa eu estar questionando nisso. Eu não sou apaixonado. Eu não sou apaixonado por pesquisa. Nenhum dos dois. Mas pesquisa, quando feita corretamente, tem base científica. A pesquisa tem fundamentos que merecem credibilidade. Não é a pesquisa dependendo de quem paga. Até porque, imaginar nesse momento, não é? Quem paga a pesquisa é sempre quem está no poder, ou quem tem o poder econômico. Isso. Então, mas eu digo o seguinte: normalmente é o Datafolha ou a Rede Globo. Nós não temos como nos distanciar. Tem as pesquisas também feitas pela Confederação Nacional da Indústria. Mas nós não nos libertamos da pesquisa. Tanto essa discussão da lei eleitoral se retira a pesquisa, porque a pesquisa influi. Influi. E temos que considerar que virou comércio também. Também. Muito bem. Não, mas de qualquer forma. A minha opinião é que 48 horas tinha que, antes da eleição não pode. De qualquer forma, a situação do país é grave. É grave. O desemprego está aí. A pandemia, felizmente, está reduzindo as consequências, mas ainda não está controlado. Não está controlado. No mundo inteiro não está controlado. E aí o desemprego é grande, as atividades econômicas também patinando, o PIB não aumenta, aí tem os desempregados desalentados, aí vem a crise hídrica, influindo na conta de energia. Não é nem na conta, é no fornecimento de energia para impulsionar a máquina industrial, a energia necessária. E aí vem os incêndios, porque tem os incêndios naturais e os incêndios provocados. Não é isso? Então o meio ambiente, que está aí, é um horror ver, né, tudo pegando fogo. Nem só no Brasil, não. Está pegando fogo em tudo. Em tudo, né? O ser humano, de tal forma, deu uma contribuição para o aquecimento global, para a destruição da natureza, que as coisas estão acontecendo descontroladamente. Não há possibilidade de controle. Mas nós somos brasileiros. Quando nós sabemos que tem um incêndio com causas naturais, mas ainda temos incêndios sendo provocados. Quem quer criar boi, quem quer plantar soja, que o garimpo ilegal. Nós não podemos. Nós estamos tratando, dizer assim, aí eu não gosto de fazer comparação com outros países. Nós estamos tratando da nossa realidade aqui. A realidade nós estamos vivendo. A nossa realidade é uma realidade dramática. O sofrimento humano é muito. A inflação está aí.
E a inflação sobre o quê? Sobre os gêneros de primeira necessidade. A inflação maior é naquilo que interessa diretamente ao povão. Como dizia o Delfim Neto, né? A parte mais sensível do ser humano é o bolso. Bolso é o estômago. E quem tem fome, tem a fome aumentando, a população de rua aumentando. O pessoal dizia que a raça entra pela boca, então, né? Então, como é que se diz? O drama é muito grande. Nós temos só mais 2 minutos. Então, nesses 2 minutos... Vamos conversar. Eu gostaria que o senhor falasse sobre, fazer um gancho, que na próxima entrevista a gente fala sobre essa questão que o senhor provocou da SEDAI, porque é um caso grave. Até porque vai ter outro leilão, não é isso? Na verdade, tem o leilão do leilão que não houve. Que não houve. E o que houve... Do bloco que não foi leiloado. O senhor questionou. Então, agradecer ao senhor na participação e não perca a próxima entrevista com o deputado, nesse mesmo dia e mesmo horário. É sexta e terça-feira, sempre nesse mesmo horário. Aliás, deputado, saudar aqui a Rádio Tupi. A Rádio Tupi agora, de 6 da manhã até as 3 da tarde, entra toda a programação ao vivo no nosso canal. Então tem Cidinha Campos, tem Clóvis Monteiro, tem Francisco Barbosa, todos... Posso então mandar um abraço para Cidinha Campos? Pode mandar. Estou morrendo de saudade. Então, até a próxima, deputado. Até a próxima. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado federal Paulo Ramos, sempre veemente, abrilhantando o nosso programa. Daqui a pouco a gente volta.